Sabemos que Satoru nada mais foi do que um pilar fundamental no mundo Jujutsu Kaisen, trazendo um grande equilíbrio após sua morte. Observamos seus alunos e outros feiticeiros tendo bastante dificuldade para lidar com Sukuna, e sabemos que no final do mangá houve um plano de Yuta para utilizar o corpo de Satoru, tendo isso em mente o que aconteceria caso as coisas tivessem tomado outro rumo. Nesse Orif, os acontecimentos teriam ocorrido de uma maneira diferente de como foi na obra original. Sabemos que no universo de Jujutsu Kaisen, tanto a alma quanto o corpo são influenciáveis, como por exemplo Kenjaku no corpo do Geto ou Toji retornando mesmo estando morto. Apesar de que nessas situações também foram utilizadas técnicas amaldiçoadas, nessa linha do tempo, após Yuta ter o controle do corpo do Gojo, ele acaba perdendo a consciência, após a técnica Kenjaku ter sido exaurida. Mas e se as coisas fossem diferentes? De alguma forma, Satoru Gojo retorna novamente ao campo de batalha. Ao acordar e ler as memórias de Yuta, o honrado entenderia a situação em que estaria, assim como o plano de utilizar a escada de Jacó contra o Sukuna. Por sua vez, nesse cenário, no campo de batalha, estariam Aoi Todo, Ryuji Itadori e Satoru Gojo, três dos feiticeiros mais fortes em combate corpo a corpo. E claro, o retorno do feiticeiro mais forte da era moderna. No momento em que Sukuna percebesse a voz de Gojo, por um breve instante teríamos um diálogo fazendo um paralelo entre Gojo versus Sukuna. Agora não é 2 contra 1, e sim 3 contra 1. Como nesse cenário Aoi Todo poderia utilizar o Boogie 50 vezes por segundo, tanto Yuji Itadori quanto Gojo estariam lutando contra Sukuna, lançando uma sequência de combinações de Kokusen. Aoi Todo também estaria na luta fornecendo o suporte necessário com Boogie. Seria sem dúvidas uma das melhores lutas de todo o Jujutsu Kaisen. Hana logo depois apareceria, lançando a escada de Jacó contra Sukuna, que estaria bastante debilitado. Após isso, Gojo e Yuji, ao observar a situação de Sukuna, continuariam uma sequência de golpes afetando profundamente o corpo físico e a alma de Sukuna. A Aoi Todo, utilizando sua técnica, Sukuna estaria levando uma surra tão pesada que simplesmente não teria como reagir a tempo. Nesse cenário, Sukuna estaria apanhando ao ponto de literalmente se tornar um saco de pancadas de Gojo e de Itadori. Após uma sequência de golpes desferidos contra Sukuna, Itadori usa pela primeira vez a sua expansão de domínio, surpreendendo tanto Gojo quanto Aoi Todo e o próprio Sukuna. Da mesma forma que ocorre na rota original, Itadori teria a mesma conversa que teve com Sukuna. Uma vez que Sukuna entende que não existe forma de ganhar contra os três, pois já estaria sofrendo danos severos e não poderia escapar, ele aceita as condições propostas por Itadori, libertando o corpo de Megumi e aceitando retornar ao corpo de Yuji. Com o retorno de Satoru ao campo de batalha, isso causaria algumas mudanças nessa linha do tempo, pois, na batalha final, teríamos Aoi Todo e Yuji e Gojo juntos. Isso criaria uma relação de causa e efeito. A causa seria o retorno de Gojo, por conta de Yuta utilizar a técnica Kenjaku, e o efeito seria o retorno de Sukuna ao corpo de Yuji, onde teríamos um Yuji que carregaria a maldição dentro de si até o futuro. Outra mudança nessa linha do tempo é que Satoru se despede de seus alunos e dos feiticeiros presentes, dizendo que o seu propósito e a sua volta temporária já haviam sido concluídos. Satoru Gojo diz que confia na nova geração de feiticeiros no futuro e acaba nomeando Yuji Itadori como o feiticeiro mais forte da era moderna. Logo depois é mostrado Yuta retornando ao seu corpo, e os eventos seguem como no restante da linha do tempo original. Sinceramente, acredito que esse final seria bem interessante, caso tivesse ocorrido na história. Talvez boa parte realmente esperasse que isso fosse acontecer. Lembro que na época existia muitas teorias sobre isso, inclusive a famosa só mais 72 horas. É interessante notar que veríamos a volta de Sukuna no corpo de Itadori, e que de certa forma Sukuna poderia aprender sobre o amor, como o próprio Yuji queria transmitir esse sentimento para que ele entendesse o outro lado da moeda, o outro lado da vida. Uma curiosidade é que, com o retorno do honrado, de certa forma teríamos uma revanche entre Gojo e Sukuna, criando um paralelo de 3 contra 1. E por consequência, nesse cenário, Yuji herdaria o título de feiticeiro mais forte da era moderna, tornando-se um pilar no mundo de Jutsu. E se você chegou até aqui, comenta qual Orif seria interessante para eu trazer para vocês. E muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Até o próximo vídeo.